resposta é escrever e dar aula. E para escrever e dar aula, eu teria que estudar. E por isso, no começo, eu tive dificuldade de vir para a internet, Sim. de vir para... E eu percebi que se eu não viesse, os meus livros e as minhas aulas não alcançariam mais gente. Mas o que Deus me pede claramente é para escrever. Olha. Eu gosto muito de escrever e é um momento de oração, um momento de... Eu não escrevo só. É uma inspiração mesmo. O Espírito Santo vai me conduzindo, vai escolhendo as palavras comigo, é um momento muito interessante de contemplação de Cristo nas obras. Sim. Quando você fala em escrever muito, uma curiosidade aqui também para quem está acompanhando a gente. Como que é, por exemplo, uma rotina de escrita, de dar aula, de família, de tudo? Porque, gente, quando você lê o professor Vitor Sales, é algo muito, muito, muito profundo, caprichado, organizado. Cara, eu não consigo conceber assim na minha mente tanta profundidade para você escrever algo nisso daqui. Como que é a tua rotina para dar conta de tudo isso? Você, na pergunta, trouxe a resposta. Organização. Sim. É a virtude, que é o que eu mais gosto, eu acho que a gente comentou no último podcast, que é da ordem. Eu aprendi de São José Maria Escrivá a colocar Deus em primeiro lugar. A família em segundo, embora não quer dizer que eu tenha mais tempo para a família do que para o trabalho nos dias laborais. E depois o trabalho santificado. E o trabalho santificado é um trabalho com horário para começar e para acabar. Não quer dizer que eu consiga, até porque a vida intelectual é uma embriaguez muitas vezes. Se eu estou mergulhado em Santo Agostinho, é como uma conversa contigo. A gente pode passar aqui o dia inteiro. A gente pode esquecer do relógio. Se não tiver um alarme, alguém para nos ajudar. Então é uma interlocução com Santo Agostinho com horário marcado. Então, digamos que eu vá à missa às 6h30, tome café às 7h15, comece a trabalhar às 8h, né? E tenho das 8 às 12h. Se esse tempo eu tenho para o estudo, eu já vou tomando nota, lendo e conversando. A minha leitura nunca é totalmente passiva, e como eu já li muita coisa, qualquer coisa que eu leia me gera uma espécie de resposta. Então, se eu estou lendo Santo Tomás, eu estou lembrando do Evangelho, estou lendo Santo Agostinho, lembrando de Aristóteles. É como se eu tivesse vozes no meu coração assimiladas. E quando eu vou dar aula, eu vou interpretar. E a minha preocupação sempre é ser fiel ao magistério da igreja. Por isso a presença de santos canonizados e dos papas. E daí a minha intenção de ensinar os documentos pontifícios, que são objeto da doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja tem como objeto as encíclicas papais. Sim. De Leão XIII, mas a gente pode abranger outras, né? Até os concílios, o Concílio Ecumênico Vaticano II, do Concílio Vaticano I e todos os outros. A gente comemorou Éfeso, né? Recentemente. Então, Oniceia, agora confundi. 1700 anos do Concílio de Oniceia. Desculpa. Então, deixando bem claro que como intelectual católico, como escritor católico, não são as minhas ideias. As minhas ideias temperam, né? E você falou outra palavra, organização. Então, quando eu vou ler Santo Agostinho, eu penso assim, eu vou dar uma palestra, eu vou dar um curso, eu vou falar só sobre as confissões, quais são os outros livros? Então, Deus foi me dando uma mente muito sistemática. Hoje a gente tem o ChatGPT, que é extremamente lógico. Você utiliza? Eu utilizo com Granum Salles, com muita ressalva. Eu utilizo para coisas muito objetivas e claras. Por exemplo, se eu tenho um trecho da Escritura e conheço uma interpretação como a de Santo Tomás, eu só utilizo porque eu já sei. Eu não utilizo como fonte do conhecimento. Certo. Por exemplo, se eu sei que no livro 7º das Confissões, Santo Agostinho fala da sua conversão com base em Romanos 12. Eu sei disso. Aí eu digo para ele assim, por favor, prepare aqui um argumento relacionando Romanos 12 com a Confissões, capítulo 7. E aí é muito bom. Aí é maravilhoso. Porque ele organiza direitinho. Aí eu posso dizer assim, agora me diga, por favor, qual é a concepção de carne. E eu sei qual é a concepção de carne em São Paulo. E ele me organiza muito bem. Porque o que eu não sei ainda é perigoso, porque ele alucina. Ele não é humilde de dizer assim, eu não sei. Ele inventa. Então, já tive maus bocados com isso. Fui preparar uma palestra e pedi informações sobre a instituição na qual eu estava palestrando, e ele deu informações imprecisas. E graças a Deus, que nossos anjos da guarda não dormem, eu passei o data show para a instituição antes. E ela falou assim, de onde você colheu essa informação? Que não é bem assim. Aí eu falei, aí eu falei que era do ChatGPT, pedi desculpa e mudei. Então isso me acendeu um sinal amarelo
é perigoso o ChatGPT. Eu pesquiso, eu gosto de livros. Os livros são as fontes autorizadas, os artigos acadêmicos. Claro que a internet tem muita coisa boa e verdadeira. E ajuda mais também no âmbito de organizar, de selecionar, como você está falando, mas de produzir simplesmente um conteúdo do nada, eu penso que nunca vai substituir a mente humana. Nunca. Outro exemplo interessante, um aluno usou o meu primeiro livro, A Crise da Cultura Isso e tem a do ver com a Amor. doutrina social da igreja, inclusive. Isso está presente, está aqui, está acontecendo. Total, porque Total. o Papa Leão XIV Já deixou começou bem falando claro, isso. a revolução tecnológica Isso. da inteligência artificial é tão radical como a indústria moderna, que Isso. mudou completamente o Revolução local em que a gente industrial. vive. Isso. Então a gente está vivendo uma nova revolução tecnológica e o ponto é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana provém da liberdade, da inteligência e da vontade. Nós somos inteligentes, nenhuma máquina pode nos substituir. Sim. E nós temos uma criatividade, uma inventividade que nenhuma máquina pode substituir. Então a gente tem que ter cuidado com a inteligência artificial porque ela é uma ilusão de onisciência. E a onisciência pertence só a Deus. É verdade.